Olá pessoal, vamos para mais uma aula, nossa quarta aula de inovação tecnológica e empreendedorismo, né? Nas aulas anteriores nós vimos aí alguns dos conceitos principais da questão da inovação para gerar competitividade às organizações em mercados que estão cada vez mais concorrenciais, mercados que se tornam a cada dia mais dinâmicos e que puxam a inovação tecnológica enquanto necessidade para a continuidade das operações das organizações. Esta necessidade acaba empurrando as organizações no desenvolvimento de novas tecnologias e as novas tecnologias modificam o comportamento dos mercados que passam a operar numa dinâmica cada vez mais acentuada, tornando assim ainda mais necessária a inovação para que seja possível para as organizações continuarem operando. Então a inovação puxa a inovação e sempre que há uma concorrência mais acirrada, este processo de inovação ele se torna cada dia mais intenso no âmbito das organizações, né? A inovação, nós vimos nas aulas anteriores, tem tudo a ver com o conceito de transformação de conhecimentos em algo que possa ser agregado a algum tipo de oferta de valor ao mercado. É oferta de valor que ocorrerá no fornecimento de produtos e serviços para qualquer tipo de mercado, né? Seja para consumidores finais ou seja na oferta de produtos intermediários ou serviços intermediários para outras instâncias que, a partir de então, agregarão esses produtos na entrega de outros produtos para consumidores finais. Então, a inovação tecnológica, ela depende da base de conhecimentos e como tratamos nas últimas aulas, o conhecimento, ele nada mais é do que o trabalho de experiência de cada um dos indivíduos, e aqui colocamos como única forma de indivíduo, o indivíduo humano das organizações, em contato com uma série de informações que ele adquire na experiência com o seu mundo, sejam informações oriundas de suportes, né, ou informações registradas, as quais qualificamos como conhecimento explícito, ou na interação com o mundo que irá modificar a sua base de conhecimento, base de valores e formatará assim um processo cognitivo que poderá fazer com que haja a origem da inovação. Esse tipo de conhecimento experimental é o conhecimento tácito, né? Então podemos dizer que a inovação, basicamente, ela tem como raízes o conhecimento, né? Esses dois tipos de conhecimento. Na verdade, quando falamos de conhecimento explícito, estamos falando de informação registrada, ok? E este conhecimento, quando ele se torna tácito, quando ele permite a aplicabilidade de todo o agregado de informações que foram coletadas no ambiente em algo que pode ser disponibilizado para o mercado e que gere vantagem competitiva para essa organização, temos aí a consolidação do princípio da inovação no âmbito do empreendimento econômico, né? Dentro dessa disciplina, a inovação está ancorada com o conceito de empreendedorismo, conceito que acaba denotando a atividade ou mesmo a motivação por trás da atividade de desenvolver novos negócios focados para a entrega de valor a um determinado escopo do mercado, né? Empreendedorismo que tem tudo a ver com a questão de inovação, por conta de que todo movimento de inovação demanda o empreendimento em desenvolvimento de novas ideias e novas abordagens do mercado, certo? Bem, na última aula estávamos falando um pouquinho sobre a questão da liderança, né? A questão da liderança em desenvolvimento de produtos absolutamente inovadores e como isso pode caracterizar a marca como uma marca inovadora. A liderança também tem algumas desvantagens que não foram sinalizadas, né? Porque testar designs que podem ser rejeitados pelo mercado pode levar algum tipo de problema de relacionamento com o mercado. Haja visto a situação do Betamax, né? O Betamax, ele era um modelo de mídia, né? Mídia de audiovisual
que foi absolutamente rejeitado pelo mercado em detrimento, né, do pessoal preferiu utilizar a outra tecnologia, que era a tecnologia VHS. Além disso, a experiência da empresa acaba provendo informações para os seguidores, ou seja, quando não dá certo, né, os seguidores não seguirão as pessoas que não, as empresas que não optaram por aquele modelo, inovar naquele modelo, não seguirão os mesmos caminhos e com isso não atingirão a mesma situação desfavorável de quem inovou. Então, não existem apenas vantagens no âmbito de sair inovando de forma radical. Também existem algumas desvantagens que devem ser levadas em consideração. Afinal de contas, em qualquer empreendimento, até mesmo nos movimentos inovadores, existe um risco associado. E esse risco deve ser reconhecido e calculado para que se tome a decisão de investir ou não no processo de inovação. Além disso, há maior grau de incerteza em diversas dimensões e é necessário arcar com outros custos e demandas de tempo associadas à introdução do novo produto, processo ou serviço, né, num contexto de mercado já condicionado a uma determinada tecnologia. Então, será que isso pode se desdobrar em benefício? É necessário fazer análise, né? Os seguidores, por vezes, chegam a liderar um mercado. Então, nós tínhamos lá alguns modelos de negócio, né, como os modelos de negócio dos diversos produtos que a Microsoft oferecia, né, e muitas vezes estes modelos de negócio estavam atrás de outros modelos de negócio, né, e acabaram liderando o mercado. A própria Microsoft iniciou-se aí como uma produtora de softwares para até então hegemônica no ramo de computação IBM, e naquela época não se via no software aí uma grande oportunidade de se obter grandes retornos financeiros. Foi onde a Microsoft conseguiu se consolidar e gerar aí uma liderança a partir de algo que não era objetivado por outras organizações produtoras de hardware, né? Então, acabou se envolvendo na produção de software e se consolidando como a maior empresa de produção de software do mundo hoje em dia. No âmbito do processo da inovação, para se gerar a inovação, a inovação ela não surge do nada, né? Ela envolve um investimento contínuo em descobertas, no desenvolvimento de algo que possa ser considerado uma invenção, e todo este processo de tratativa dos conhecimentos para desdobrá-los em algum tipo de incremento em produto e serviço, ele deve ser estudado como um dos primeiros princípios da gestão da inovação. Vamos tentar entender então primeiro o que é um processo. O processo é um conjunto de atividades ou tarefas que estão interrelacionadas, organizadas de forma estruturada para se chegar a um resultado, um objetivo comum. Ou seja, o processo ocorre para que atinjamos algum tipo de objetivo. E dentro deste processo existe a agregação de valor em cada uma das etapas até chegar ao valor esperado pelo objetivo. O processo de inovação busca gerar a inovação em pelo menos uma de suas dimensões, ou seja, dos diversos tipos de inovação passíveis de serem atingidos. O processo busca caracterizar o seu objetivo na inovação de uma dessas formas, ou uma das formas de inovação. O processo de inovação, ele pode ter como movimento de partida duas configurações básicas. Primeiro, uma necessidade de mercado, né, ou o surgimento de uma nova tecnologia. A partir daí, é possível desenvolver pesquisa para a solução ou agregação de soluções neste contexto. É feito o desenvolvimento a partir da pesquisa básica e, finalmente, a implementação daquilo que foi desenvolvido naquilo que será o produto entregue ou o serviço entregue para o mercado, havendo, enfim, a agregação de valor que fará algum tipo de significado para o cliente que está lá no mercado. Enfim, teremos a inovação. Essa inovação, ela terá ou não o efeito esperado, dependendo de uma série de outros fatores relacionados ao mercado, tá? No âmbito do processo de inovação, temos pelo menos dois grandes modelos para serem avaliados, modelos
básicos para serem avaliados, que são o modelo empurrado e o modelo puxado de inovação, né? Na verdade, o modelo empurrado, a gente costuma dizer que é o Technology Push, que é a nomenclatura que se dá na literatura estrangeira. Neste modelo empurrado, dizemos que ele é empurrado pela tecnologia ou pela ciência, a descrição do processo que é originado a partir de uma descoberta ou invenção, para a qual se procura uma oportunidade de desenvolvimento de seu produto, serviço ou processo que seja comercializável. Significa dizer o seguinte, olha, neste modelo empurrado de tecnologia, houve uma descoberta. A partir dessa descoberta, desconfia-se que seja possível agrupar esta descoberta em algum modelo de invenção que faça sentido numa lógica de inovação para o mercado, né? Então, a partir da descoberta, desenvolve-se toda a característica tecnológica por trás dessa descoberta, a fim de chegar a uma invenção que possa ser comercializável no âmbito de uma inovação, né? A figura mostra uma forma de esquematizar esse modelo, né? Aqui temos a pesquisa básica, né? A partir da pesquisa básica surge algum tipo de descoberta que passará para a pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada acaba acaba no desenvolvimento ou na utilização daquilo que é o fruto da pesquisa aplicada em algum tipo de produto. Uma vez que este desenvolvimento gera um projeto, esse projeto passa à produção e, por fim, é possível a comercialização deste produto transformado por conta de uma descoberta em pesquisa básica, né? Então, a partir da pesquisa básica eu tenho uma descoberta, essa descoberta precisa ser apurada para ser aplicável, passamos isso à pesquisa aplicada. A partir do refinamento dessa descoberta de uma forma mais tátil, de uma forma mais aplicada, temos o desenvolvimento de um determinado projeto que será, enfim, introduzido numa lógica produtiva e, por fim, pode ser comercializado, né? Esse é o modelo linear do Technology Push, ok? Por fim, alcançaremos o mercado a partir da comercialização. Temos também um outro modelo linear que chamamos de modelo puxado pelo mercado. O que significa isso? O modelo ele vem para atender às necessidades identificadas no mercado, então a partir de uma determinada necessidade corre-se para o desenvolvimento de uma tecnologia que consiga gerar algum tipo de solução a essa necessidade, né? Costumamos chamar de modelo puxado pelo mercado ou market pull, né? Nesse modelo, a pesquisa de conhecimentos e tecnologias são iniciadas com a motivação de atender alguma necessidade do mercado. Como é que funciona isso? Bem, o mercado tem algum tipo de necessidade. Esta necessidade mostra-nos alguns indícios de por onde seria o melhor caminho na investigação de uma tecnologia que consiga responder aos anseios de um mercado ansioso por uma solução. A partir de então, estes indícios se transformam em pesquisa básica, pesquisa que irá se aprofundar no desenvolvimento de elementos ou na descoberta de algum tipo de resposta para a solução. A partir do momento que existem alguns indícios do que é possível de ser enxergado como uma via de solução às necessidades, temos o desenvolvimento disso. A partir do desenvolvimento passamos para uma temática de introdução desse resultado ao produto, o que levará à implementação e, por fim, a ida até o mercado através da difusão desta nova tecnologia. Existem também modelos mistos relacionados a esses dois tipos de classificação. Temos, tanto no âmbito da nova tecnologia que foi descoberta, quanto na necessidade identificada pelo mercado, ideias que cruzam ambas as posições, né? Essas ideias acabam gerando pesquisa básica. A necessidade do mercado, ela vai continuar impondo uma dinâmica
para esta pesquisa básica, assim como o avanço do estado da arte em tecnologia, ou seja, a continuidade do desenvolvimento dessa nova tecnologia. Isso faz com que, no fluxo tradicional da pesquisa básica para a pesquisa aplicada, sejam utilizados elementos relacionados à necessidade do mercado, que ampliará a dinâmica de necessidade de acentuação dessa pesquisa aplicada, além de utilizar de outros elementos que podem estar aí conectados ao estado da arte e da tecnologia, avançando, enfim, por um desenvolvimento que, mais uma vez, é influenciado tanto pelas necessidades quanto pelo estado da arte, para a produção, que também relacionará a necessidade ao estado da arte, e para a comercialização, né, que relacionará a necessidade e estado da arte para estabelecer um modelo de relacionamento com o mercado que seja mais próximo daquilo que os consumidores anseiam, né? Então, temos aqui, finalmente, o resultado da inovação chegando ao mercado e surtindo algum tipo de efeito. Esse é um modelo misto, né? Existem alguns exemplos de fontes internas de inovação nas organizações. Temos o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, que é o departamento que usualmente está impelido ao desenvolvimento de pesquisa básica, impelido ou pelo menos é responsável pelo desenvolvimento de agregações aos produtos que vão sim ser notoriamente identificados como inovações pelo mercado. Temos o Departamento de Produção. Por que o Departamento de Produção? Muito simples, porque no departamento de produção temos associados a ele quase todos os custos inerentes à obtenção de um produto para colocá-lo ao mercado. Na produção, temos um processo sendo desenvolvido e os ajustes deste processo de agregação de valor para que haja um produto ao mercado podem levar à redução de custos que acabam gerando vantagens comerciais a essa organização, ou seja, é possível ofertar o produto por um leve ajuste na produção a custos mais convidativos ao cliente, ou seja, ganhar vantagens competitivas frente a um cenário de ampla concorrência, né? Lembre-se sempre que mantendo o mesmo modelo de qualidade ofertada neste produto. Além disso, temos outra fonte interna de inovação que é o marketing. O marketing é a divisão da organização responsável pelo estudo e pela ação direta em todos os relacionamentos da instância interna da organização com o mercado. Então, o marketing é responsável por observar aquilo que está acontecendo no mercado, trazer essas informações para dentro da empresa e transformar essas informações em ações que estimulem ao mercado para que este mercado tenha uma percepção diferente daquilo que a empresa oferece e, de certa forma, amplie algum tipo de relacionamento desse mercado com a empresa por conta desta nova percepção, né? O marketing, como ele está observando o mercado de uma forma atenta para intensificar o relacionamento com ele ou mesmo ganhar aí algumas posições no acirrado combate com os concorrentes, o mercado ele consegue perceber as tendências de tecnologia, principalmente na área de atuação da organização da qual ele faz parte, e traz essa informação para dentro da organização, passando isso para uma análise do pessoal que desenvolve o produto, do pessoal de P&D ou mesmo pelo pessoal de processo. Dessa forma, o marketing é a instância de observação natural da organização em termos de adendos tecnológicos ou diferenciais que o cliente venha a perceber em qualquer tipo de tendência que esteja, seja para o lado já desenvolvido de algum concorrente ou mesmo aquilo que ainda poderia ser desenvolvido. O marketing deve conseguir entender quais são as necessidades do cliente, mesmo aquelas que estão sendo geradas em primeira instância, né, num primeiro momento, e deve ser capaz de traduzir aquilo para a dinâmica interna da organização e gerar com isso a inovação do produto necessário para a satisfação dessas necessidades do cliente da empresa. Além disso, a área de distribuição da organização, por conta de ter contato
direto com o cliente, ela é também uma instância, uma fonte interna de inovação por prover informações da base. Ela pode dizer à organização exatamente o que se passa em termos de contato direto no escoamento de produtos aos clientes. Além disso, a distribuição ela é um calcanhar de Aquiles da organização. Quando a distribuição falha, muitas vezes o alcance do cliente até o produto deixa de ocorrer e com isso é necessário se reformular toda a política de marketing, a própria estratégia em torno dos valores relacionados à marca para que não haja nenhum tipo de prejuízo conceitual para a marca, para a organização. Por isso a distribuição deve também inovar sempre para atingir aquela que é a expectativa do cliente da organização, além de ser uma fonte de informações por se relacionar diretamente com o cliente da organização. Existem também outras classificações para modelo de inovação. Uma delas, que é a mais corriqueira de todas, é a que promove o antagonismo entre inovação aberta e inovação fechada. Modelo aberto de inovação, modelo fechado de inovação. No modelo de inovação fechado, nós temos aqui uma nítida fronteira da empresa, né? Então, tudo que acontece dentro da empresa está dentro dessa fronteira e os projetos de pesquisa, eles são tocados dentro da empresa, né? Sem a permeabilidade desta fronteira. Então, as informações estão restritas ao desenvolvimento interno da empresa, né? A partir do momento que essa pesquisa é realizada e chega-se a algum tipo de resultado efetivo, temos uma fase de desenvolvimento, né? E, por fim, a empresa chega à comercialização dessa inovação para um determinado mercado atual. Pois bem, o modelo fechado, ele não conta aí com algumas possibilidades de relacionamento com o meio externo, mas é necessário que saibamos que existem algumas instâncias para coleta de informações para eles, como, por exemplo, clientes, concorrentes, outras empresas que venham a se relacionar com a organização, mesmo que de uma forma não sinérgica no desenvolvimento de algum tipo de inovação, fornecedores e mesmo universidades. Existem parcerias em que a inovação é desenvolvida pela organização em parceria com a universidade, mas no âmbito bem fechado dentro da organização, né? Esses são alguns exemplos de fontes externas que também podem ajudar aí nesse modelo de desenvolvimento. Entretanto, temos aí cada vez mais evidente no âmbito de inovação um modelo de inovação aberta, que é aquele que tem em suas diferentes fases, tanto de pesquisa, desenvolvimento como comercialização, uma permeabilidade mais evidente das fronteiras da empresa. Então, a partir do início do desenvolvimento de uma nova tecnologia, seja lá ainda na fase das ideias ou mesmo na fase dos primeiros testes, é possível perceber uma relação mais intensa da empresa com instâncias externas às suas cercanias ou às suas fronteiras, né? Lá no desenvolvimento, isso vai ocorrer também. Então, pode haver, mesmo a partir das primeiras ideias, chegando-se no desenvolvimento, já a internalização de licenciamentos ocorridos lá no exterior da organização, né, para que seja possível o aproveitamento dessas tecnologias externas em algum tipo de inovação lá na frente. E mesmo é possível que, antes de transformar aquela descoberta ou aquela invenção que está sendo desenvolvida em algo utilizável pela própria empresa, seja possível licenciá-lo para o uso do mercado. Então, a empresa já passa a receber algum tipo de receita deste empenho de P&D
ainda em sua fase de desenvolvimento. Desenvolvi alguma tecnologia, essa tecnologia já se tornou aqui uma invenção, não faz parte ainda de uma inovação dos meus produtos, mas já coloco disponível no mercado através do licenciamento. Quem quiser, seja concorrente ou não, usar dessa inovação ou desta nova tecnologia que ainda não foi acoplada aos produtos da minha empresa, pode se utilizar desde que pague o licenciamento para o uso, né? Licenciamento que servirá aí para custear todo o empenho de recursos no processo de inovação e também alavancará algum tipo de lucro para a organização, né? E, bem, temos a consequente continuidade disso, mesmo com o licenciamento, chegando à comercialização de qualquer tipo de produto, é onde pode ser feita aí aquisição de produtos com marca compartilhada e utilização compartilhada desta tecnologia que foi desenvolvida, né? Fazendo aí com que haja aí diversas formas de lidar com a questão patrimonial daquilo que é objeto da inovação da organização, né? Além disso, é possível fazer com que essa tecnologia desenvolvida gere spin-offs, ou seja, é possível gerar novas empresas, novas iniciativas de negócio a partir de algo que foi desenvolvido pela empresa, seja lá em parceria ou se utilizando de outros recursos externos da organização. Ok? Existem algumas limitações dos modelos para processo de inovação, né? Apesar de várias de suas ideias poderem ser aproveitadas por qualquer empresa, os modelos terão mais dificuldade de serem implementados nos casos de, primeiro caso, inovação radical. Por que inovação radical? É muito mais difícil de se implementar um modelo satisfatório para a emergência de inovação. Primeiro, pois é difícil avaliar a viabilidade financeira e a aceitação do mercado, ou mesmo o tempo de desenvolvimento de inovações radicais. Quando a organização se mobiliza para gerar algo que nunca antes foi desenvolvido, ela tem que levar em conta que esse nunca antes desenvolvido vai encontrar um mercado que nunca antes viu essa inovação. Então o mercado, é impossível de você conseguir quantificar o comportamento do mercado, dada este grau de ineditismo da inovação, né? E há um grande risco dessas inovações serem barradas no processo, né? Ou seja, a partir do momento que você está desenvolvendo, você vê que você chega em algo que pode possuir um custo muito elevado para a continuidade ou para os processos de relacionamento com o mercado, e este processo seja eliminado a partir de uma fase bastante inicial, né? Outra limitação para o processo de inovação são as empresas novas, que não possuem processos bem estabelecidos, a falta de pessoal, e os funcionários podem desempenhar diferentes atividades. Neste caso, pode ser difícil e caro dedicar uma rotina para gerenciar a inovação. Significa dizer o seguinte: em empresas muito jovens, onde basicamente o recurso disponível muitas vezes é o próprio empreendedor e ali alguns poucos conectados a ele, fica muito difícil você gerenciar de uma forma ideal o processo de inovação, né? É muito difícil você dispor de recursos para realizar testes, fica muito difícil de você dispor de recursos para alinhar todo este processo com as necessidades de mercado e, por fim, muitas vezes, por conta do sacrifício feito de todos os recursos disponíveis para a continuidade de um processo de desenvolvimento e inovação, muitas vezes esse processo entra em colapso antes de chegar a algum tipo de resultado, né? Além disso, temos outras limitações, ou uma outra limitação qualificável para o modelo de inovação, de processo de inovação, que é em relação ao próprio processo, né? Inovação de processo. Esse tipo de inovação, no âmbito da modificação da estrutura produtiva de um determinado produto, ou mesmo
na melhoria, em busca da melhoria de custos relacionados à produção, esse tipo de inovação se preocupa mais em melhorar as atividades das empresas e dificilmente podem ser avaliadas como produtos e serviços de forma objetiva. Então, o que ocorre em relação à inovação dos processos? Muitas vezes fica difícil você quantificar isso em receita, mas é lógico, é possível quantificar isso em redução de custo e qualificá-lo como custo evitado, garantindo assim um aumento dos lucros. Ficamos por aqui e até mais. Olá pessoal, vamos para a atividade de nossa quarta aula de inovação tecnológica e empreendedorismo, né? Nesta aula vimos aí os diferentes processos de se gerar inovação dentro da organização e, logicamente, conseguimos ancorar ali a necessidade de gerir o processo de inovação com a necessidade evidenciada pelo mercado por conta da concorrência, por conta da perspectiva do cliente em melhorar sempre a sua relação com aquilo que ele consome, né? Uma questão para reflexão, que vai aí acabar permeando, na verdade, todo o conceito visto em todas as aulas até agora, é que se é possível mudar as características de interação com os clientes e o próprio mercado a partir do desenvolvimento de novas tecnologias. Significa o seguinte, o quão importante é a inovação. Será que é possível, através da inovação, através do empenho de recursos na prospecção de novos entendimentos acerca da tecnologia entregue em um produto ou serviço para o cliente, será que é possível redimensionar a própria percepção do cliente acerca de qualquer tipo de consumo que ele venha a ter aí num relacionamento de mercado? Ou seja, será que é possível, a partir da inovação, criar um novo paradigma de interação entre as empresas e os clientes? Bem, no mundo moderno, a gente consegue identificar diversas iniciativas que foram bastante efetivas na reformulação dos relacionamentos do cliente com o próprio mercado, modificando as características de consumo desse cliente e até mesmo a percepção de como ele consegue enxergar a produção social ou mesmo o seu consumo em relação aos mais vastos mercados passíveis de serem catalogados, né? Temos aqui um exemplo bastante emblemático de nossos tempos, que é o caso da Amazon e o mercado de livros, né? A Amazon, que era uma empresa que usualmente comercializava livros impressos, né? A Amazon começou a perceber que seria possível, a partir do uso de uma plataforma que eles já lançavam mão por conta de terem um comércio eletrônico bastante significativo. Na verdade, era a empresa de comercialização de livros mais efetiva do mundo, né, que conseguia alcançar o maior número de clientes e tinha ali as maiores margens de lucro, né? A Amazon conseguiu alinhar a questão da tecnologia digital com os conteúdos, né? Em 1995, era apenas uma loja online, ou seja, você comprava e recebia pelo correio aquilo que você comprava. Em relação às inovações, começou a lançar novos catálogos, modelos de distribuição, interface e indicações, ou seja, a partir do estudo do comportamento do seu usuário, ela começou a indicar livros, ela modificou a sua estrutura de entrega para melhorar o serviço de entrega, então o cliente poderia retirar isso numa agência ou receberia em sua casa. Além disso, ela começou a lançar catálogos online, o cliente recebia no seu e-mail e modificou a interface de interação na internet para que se tornasse mais fácil. Em 2007, a Amazon percebeu, é possível gerar um novo modelo de negócio. Ao invés do cliente comprar o seu livro físico, eu vou entregar o conteúdo para ele, né? Entregando o conteúdo através de um recurso tecnológico que era o Tablet Kindle, né? O Kindle, que era
modelo de tablet que é apropriado apenas para leitura, né, na verdade, com esta finalidade, é passível de se utilizar para outras coisas, mas ele tem essa finalidade, né, e assim lançando aquilo que seria reconhecido como comércio de livros eletrônicos. Então, a partir do Kindle, as pessoas poderiam acessar o catálogo da Amazon e adquirir aqueles conteúdos que ela julgasse pertinente. Seria como ir a uma biblioteca ou mesmo ter uma livraria em suas mãos, acessível a qualquer momento, com mecanismos de pagamento bastante eficientes e bastante cômodos, né? A pessoa já adquire sem ter que, já tem debitado lá do seu cartão de crédito, seja qual for a quantia que for comprar, né? Em 2014, a Amazon inova mais uma vez, lançando um serviço de assinatura. Então, você assina e tem a disponibilidade de acesso a determinados livros, como se fosse um cliente de uma biblioteca a partir do seu Kindle. Ficamos por aqui e até mais.